Queridos irmãos, particularmente confesso que estou tremendamente fascinado ao estudarmos essa carta e por tudo que temos aprendido até esse momento. A minha oração é que o seu coração também possa ser alcançado por toda a beleza de Cristo que o autor aos Hebreus tentou nos passar nesses capítulos que nós estudamos. Ele procurou falar para nós sobre essa sublimidade de Cristo, sobre a sua superioridade, sobre a sua glória e sobre as bênçãos que nós temos de termos sido alcançados e mantermos esse relacionamento com Ele. Até aqui, essa carta nos mostra toda essa beleza, toda essa glória, toda essa fascinante obra que Cristo realizou. E também, de forma muito contundente, o autor dessa carta, ele procurou frisar de forma reiterada como é perigoso, como é loucura abandonarmos, desistirmos da nossa fé em Cristo, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo. Ele faz isso lá no capítulo 2. Capítulo 2, quero te convidar para ler. Capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 3. Ele já começa o livro com essa advertência solene, eloquente, e ela vai percorrer todo o livro. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E se em todas as aulas que nós passamos até aqui, do capítulo 1 até o capítulo 12, todos nós vamos sair daqui com a certeza de que Cristo é a melhor opção. De que abandonar a Cristo é algo que está fora do nosso pensamento. E todos nós estamos certos que agora, ao passarmos por esse último capítulo, capítulo 13, onde o autor vai finalizar a sua série de exposição, e ele já começa aqui no capítulo 12, fazendo exortações de ordem muito prática, muito do dia a dia. E como a gente viu aqui agora, o Wagner falando, capítulo 11, ele fala da galeria dos heróis da fé, mostrando todos aqueles exemplos de fé. E agora ele vai expor para nós o que significa viver essa fé que nós estudamos no capítulo 11. E a proposta desse capítulo 13, ele vai falar, olha aí na sua apostila, nesse capítulo de número 13, ele vai tratar de exortações práticas sobre a nossa fé. Nossa fé cristã não é algo apenas teórico que nós temos na nossa mente e no nosso coração, que nós cultivamos nos nossos cultos, mas a fé cristã, ela é algo que precisa ser colocado em prática. Para finalizar o seu capítulo, o seu livro, ele vai tratar agora dessas exortações práticas. E eu quero te convidar
a lermos o capítulo 13, do verso 1 ao 6. Aí, nesse capítulo 13, nós vamos fazer uma abordagem dividindo ele em duas partes. A primeira parte, do verso 1 até o verso 17. Na segunda, nós falaremos do verso 18 até o verso de número 25. Acompanhe a leitura. Capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram os anjos. Pode ler junto comigo? Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosses os maltratados. Juntos, digno de honra entre todos seja o matrimônio, e como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vamos começar nesses primeiros 6 versículos. Vamos analisar nessa primeira sessão, essa primeira sequência de advertências, de exortações que ele está nos fazendo. Vocês viram que ele está falando de algo muito prático. Ele está falando do dia a dia. Ele está falando de como a fé em Cristo ela deve ser vivida. Mas vamos separar isso mais didaticamente para que a gente consiga entender melhor. Siga o roteiro que está na apostila. Primeira exortação, qual é? Todos repitam. Primeira exortação. Sejam constantes no amor fraternal. Essa primeira advertência, ela já nos mostra que se o autor da carta está falando para aqueles irmãos que eles deveriam ser constantes no amor fraternal, o que é o amor fraternal? Alguém pode falar daí para me ouvir? O amor fraternal é o amor entre os irmãos, exatamente. E o autor aqui está fazendo essa primeira advertência sobre viver a fé cristã, dizendo que eles deveriam continuar, perseverar na prática do amor uns pelos outros. Por que isso? Porque, como nós já vimos aqui nas aulas anteriores, quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos dificuldades, é uma tendência natural nós nos voltarmos para os nossos próprios problemas, nós nos voltarmos para as nossas próprias necessidades. E aqueles irmãos não estavam enfrentando dificuldades, sim ou não? Sim ou não? Sim, eles estavam enfrentando dificuldades, eles estavam enfrentando perseguição. Seria natural, então, que à luz do que eles estavam vivendo, eles começassem, então, a negligenciar a prática do amor uns pelos outros, certo ou errado? Certo? Se a gente vive dificuldades, seria natural nós, então, esquecermos da prática do amor uns pelos outros. Por quê? Porque
Há um egoísmo natural no coração do ser humano de primeiro defender seus próprios interesses. Então ele começa com essa tonalidade de exortação, dizendo isso, irmãos. Apesar de vocês estarem vivendo esse momento difícil, apesar de vocês estarem passando por isso tudo, eu quero dizer a vocês que é necessário que vocês prossigam o amor fraterno. Ou seja, continuem amando uns aos outros. Alguém diria, isso é pedir demais, pastor. Como o Wagner falou aqui, o pensamento cristão, o pensamento do Evangelho, o pensamento de Cristo, ele sempre nos pede, ele sempre exige algumas coisas difíceis do coração do homem. E a prática do amor, o exercício do amor, já não é algo fácil quando tudo está bem na nossa vida. Ainda mais em nossa vida, estamos passando por provações, sofrimentos. Portanto, a primeira advertência qual é? Repita ela, por favor. Sejam constantes no amor fraterno. Mesmo diante do que eles estavam vivendo, precisavam continuar amando os seus irmãos. Quero te pedir a ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10 e 11. Dá uma olhadinha, por favor. Capítulo 6, versículo 10 e 11. Pode ler comigo? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso amor, que evidenciasse com o seu nome, pois servistes ainda, servis aos santos. Olha ele ressaltando que aqueles irmãos praticavam o amor. 12, leiam para mim o 12. Desejamos, aliás, 11. Desejamos então, a primeira advertência para ele encerrar sua carta, ele lembra aqueles irmãos que eles deveriam ser constantes no amor. Queridos irmãos, nós precisamos lembrar que o amor pelos irmãos, segundo Jesus, é a forma de nós expressarmos que realmente nós somos discípulos de Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Por que ele faz essa advertência? Porque ele, como um discípulo de Jesus, o autor na carta aos Hebreus, ele aprendeu com Jesus, ele viu Jesus amando e ele sabia da importância do amor fraternal. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos ler juntos? João 13, 34 e 35. O que diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha agora o 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pergunto eu aos irmãos, o escritor da carta aos Hebreus conhecia esse ensinamento de Jesus, sim ou não? Vou perguntar de novo. O escritor da carta aos Hebreus conhecia esse ensinamento de Jesus sobre o amor, sim ou não? Sim.
conhecido. O autor da carta, ele sabia que a forma de nós convencermos o mundo, convencermos as pessoas que nós somos discípulos de Jesus, segundo a própria ótica de Jesus, segundo o próprio ensino de Jesus, era que entre os seus discípulos houvesse uma reciprocidade de amor. Como ele conhecia isso? Ele sabe da importância do amor como uma evidência do nosso discipulado. E como há uma tendência natural nossa de esfriarmos no amor no momento das dificuldades, olha a lógica da advertência. Qual é a advertência que ele faz? Repita, a igreja: sejam constantes no amor. Mais uma vez, sejam constantes no amor. Perceberam que todo o contexto nos faz entender, então, a finalidade dessa exortação. Por que ele faz essa exortação? Vamos ler um outro texto também, Mateus 22. E esse está aí na sua apostila, você não precisa abrir, só quero que você leia Mateus 22, 35 a 40. Vamos juntos? Pode ler acompanhando a apostila. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Os irmãos percebem a grandeza dessa exortação. Percebe como que essa advertência parte do coração do escritor de Hebreus, porque essa era uma advertência que ele tinha aprendido com o próprio Cristo, da importância do amor entre os irmãos. Coloquei aqui um parágrafo que eu quero pedir que todos leiam. Após o versículo bíblico, o próximo parágrafo diz assim: então, podemos concluir. Achou na sua apostila? Leia junto comigo. Então, podemos concluir. Leia. Sobrinho, marque isso na sua apostila. Não podemos entender, executar a vontade de Deus se nós não sabemos dar uma atenção especial para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Por quê? Continuo no parágrafo abaixo. Você pode ler o parágrafo abaixo. A vida cristã como que Jesus expressou que nós poderíamos mostrar para o mundo que nascemos de novo e que temos um relacionamento com Ele no ensino do Evangelho, no ensino de Jesus. Nós só podemos mostrar às pessoas que nascemos de novo, que somos novas criaturas, se nós sabermos amarmos as pessoas. Por isso que o escritor aos Hebreus chama a atenção daqueles irmãos para a necessidade de, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de sofrimento, continuar amando uns aos outros.
Poderia-se pensar que quando a gente está vivendo uma situação difícil, nós temos uma licença, entre aspas, para deixarmos de amar as pessoas ou deixarmos de servir nossos irmãos. Afinal de contas, eu trabalho muito. Afinal de contas, a minha saúde não é boa. Afinal de contas, eu tenho pouca formação intelectual. Afinal de contas, eu tenho pouco recurso financeiro. Afinal de contas, todas essas desculpas nossas não são justificativas para nós tirarmos uma licença do amor. Porque, como diz aqui o escritor aos Hebreus, o amor fraternal precisa ser algo constante. Por isso que ele escreve a esses irmãos, fazendo essa exortação. Por isso que eu coloquei aqui, ao concluir essa primeira advertência, creio que esta é uma das advertências mais importantes desta carta. Qual é? Vamos falar mais uma vez. Seja constante no amor fraterno. Considero eu, dentro das próximas que veremos, que essa advertência é uma das mais importantes, porque nela temos os desdobramentos do amor fraternal. Essa advertência, ela é como se fosse um primeiro ponto de subpontos que vai ser tratado agora por ele. Volta para o versículo de número 2 e 3, do capítulo 13. Volta lá para Hebreus 13. Mais uma advertência. Não negligencieis a hospitalidade. Segue pela apostila que é mais fácil. Repita comigo. Não negligencieis a hospitalidade. Segunda advertência. Lembrai-vos dos encarcerados. Os irmãos concordam comigo que essas duas advertências, elas têm por base a mesma premissa, que é o quê? O amor fraternal. Tanto a hospitalidade, quanto a preocupação, quanto os encarcerados, nada mais é do que uma forma de se exercer ou de se praticar o amor. Não temos tempo para falar aqui do contexto, como que era importante a hospitalidade naquela época. Hoje, no nosso tempo, nós temos uma estrutura de sociedade totalmente diferente. Inclusive, aqui perto de nós tem 2 hotéis. Tem um aqui, tem outro ali. Quando a gente convida o pregador de fora, a gente hospeda ele em um desses hotéis. Hoje, nós vivemos uma estrutura totalmente diferente. A situação política, a situação social, a situação econômica é totalmente diferente da época que aqueles irmãos viviam. Naquela época, o número de hospedagem, o número de estalagem, o número de hotéis, o número de pousadas era muito reduzido. E as poucas que existiam também, as pessoas não tinham condições para pagar o custo para ficarem hospedadas. Também o deslocamento, o êxodo de pessoas vindo de um lado para o outro era muito grande. Outro ponto também que a própria perseguição fazia com que as pessoas fugissem de um local para o outro. E aonde que esses irmãos iriam ficar? Na casa do Marcelo, na casa do Wagner. Ou seja, eram os irmãos da época que hospedavam os irmãos para poder darem abrigos contra aquilo que eles estavam enfrentando. Então, essa advertência está totalmente relacionada com a primeira advertência, certo ou errado. Amém? Concorda comigo que as duas estão conectadas com a primeira? Então vamos prosseguir. Nosso tempo é muito pequeno, eu quero falar o máximo dessas exortações. Vamos partir agora para o verso 4 e 6. Olha para a sua apostila.
verso 4 e 6. Aqui há uma preciosidade extraordinária, irmãos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Agora, a tonalidade da advertência mudou. Observe que agora ele não está mais falando do amor fraternal. Agora ele está falando da pureza. Agora ele está falando da pureza, da moralidade. Ele vai tratar agora desse outro ponto prático da vida daqueles irmãos. E eu coloquei aqui, segundo um dos livros que nós indicamos, que é o Stuart Olliott, ele destaca 2 pontos que merecem a nossa atenção aqui nesses versículos que nós lemos. Primeiro, a valorização do casamento e, consequentemente, a pureza moral e o perigo do amor ao dinheiro. Ou seja, nesses versos de número 4 a 6, ele vai tratar de 2 tipos de advertência. Ele vai alertar aqueles irmãos, olhem para mim, irmãos, acabamos de viver aí os dias que ficamos escondidos do vírus da Covid. E ele fez muitas tragédias. Somos todos testemunha disso. E era um vírus altamente contagiante. Só que aqui o autor de Hebreus ele vai falar agora de 2 vírus muito que podem trazer um grande mal, uma grande destruição para a vida espiritual. Que um está no campo da pureza moral e outro está no campo da avareza, que é chamado pela Escritura o amor ao dinheiro. Primeiro ponto, ele fala quanto digno de honra entre todos seja o matrimônio. Rapidamente, um retrospecto do que acontecia naquela época. Assim como em nossos dias, na sociedade do primeiro século, os laços do casamento não significavam muita coisa no que diz respeito à moralidade. Mais ou menos do que é hoje em nosso tempo, né? O resultado era que reinava as relações sexuais entre as pessoas não casadas, como também o adultério e como a homossexualidade. Quer dizer que na sociedade daquela época já existia isso, pastor? Sim. Devido a essa prática comum, muitos cristãos do primeiro século, o que fizeram? Eles adotaram uma posição um pouco que radical com relação à impureza ou aos pecados sexuais. Eles ensinavam que a pureza era algo tão importante que exigia de alguns, primeiro, o celibato ou o asceticídio. O escritor aqui, aos Hebreus, então, está querendo ensinar para aqueles irmãos o seguinte, que o problema não é eles casarem-se ou não se casar. Muito pelo contrário. O matrimônio deveria ser considerado como algo digno, como um freio para a impureza. E deveria o leito conjugal ser respeitado e ser mantido. E aí por isso que ele coloca, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Dá uma olhadinha aqui no comentário que eu coloquei aí na sua apostila.
logo após aqui, onde eu digo, com essas palavras, podemos perceber o quanto o matrimônio deve ser valorizado, respeitado, como o autor aos Hebreus está colocando, por cada um dos cônjuges, porque ele foi instituído pelo próprio Criador. E aí nós temos o texto conhecido de Gênesis 2, 24. E da mesma forma, a intimidade física do casal, através do relacionamento sexual, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E é um presente do Criador para o casal e deve ser desfrutado dentro do casamento, não havendo nenhum pecado na prática sexual dentro do matrimônio. Para alguns radicais daquela época, eles estavam considerando a prática sexual como algo que não deveria ser praticada nem mesmo dentro do casamento. Uma posição assim, como se o sexo entre os casais fosse algo pecaminoso. Essa era uma posição de alguns extremistas que não estavam entendendo bem o propósito de Deus para o casal. E aí, com isso, ele quer alertar aqueles irmãos. O propósito era que a pureza moral fosse mantida. Ou seja, ele estava querendo ensinar aqueles irmãos que não existia nenhum pecado no relacionamento sexual dos casais casados que pertenciam à Igreja de Cristo. Entretanto, toda forma de sexualidade fora do casamento, quer seja prostituição, fornicação, adultério, estava no campo da impureza. E o que ele diz no final do versículo? O que ele fala? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos irmãos, creio que essa visão, essa advertência do escritor dos Hebreus para o nosso tempo é muito pertinente quanto à pureza moral. Por quê? Basta lembrarmos que em nossos dias, onde a sexualidade ela é vulgarizada a ponto de ser estimulada precocemente por todos os meios de expressão cultural, como música, arte, teatro, cinema, filme, literatura, todos eles estimulam a chamada liberdade sexual. Não importa se é adolescente ou até crianças, jovens, aonde não existe nenhum freio moral, aonde o que importa é a busca pelo prazer. Acaba-se então que esses conceitos no mundo, essa cultura que nós vivemos, acaba trazendo o que é uma contaminação para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e, por que não dizer, até para os adultos. Uma mocinha na escola será ridicularizada pelas suas coleguinhas se souberem que ela é virgem quando na faixa dos 15 anos. Um rapazinho de 15 anos na escola, se aos 15, 13, 14 anos souberem que ele é virgem, ele será ridicularizado pelos seus colegas. Estou delirando ou estou falando alguma verdade? Nossos filhos, nossas crianças são tremendamente estimulados precocemente. Basta ver a roupa que é usada por crianças ainda muito novinhas, onde se valoriza a forma do corpo de uma criança de forma erótica. Então, o apelo do escritor aos Hebreus, queridos irmãos, para o nosso tempo é: tomem cuidado para não se contaminar. Tomem cuidado para não se
contaminar com a visão desse mundo, com a visão dessa sociedade. Nossos netos, nossos filhos, nossas crianças devem ser guardadas por nossa orientação e por nossa cosmovisão cristã, para que possamos livrá-los do perigo de terem suas mentes seduzidas pelos conceitos desse mundo. Dá uma olhadinha na sua apostila, onde eu coloco assim, cuidado. Viu aí? Cuidado. Sendo assim, a mensagem de Hebreus é para termos cuidado, para não nos contaminarmos com o pensamento mundano da busca pelo prazer, pela satisfação da própria vontade, com as práticas sexuais fora do leito conjugal, em razão dessas atitudes, ficarmos sujeitos ao juízo de Deus. Por isso que ele adverte, cuidado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não podemos esquecer dessa visão. Todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos a Deus, e ele chama a atenção. A próxima advertência está no versículo de número 5. Qual é? Leia na sua apostila. Tomem cuidado com a avareza. Mais uma vez. Tomem cuidado com a avareza. Eu achei interessante aqui, nessa advertência, que ao mesmo tempo que ele mostra o perigo, ao mesmo tempo que ele mostra o vírus, ele mostra o antídoto, ele mostra o remédio. Olha o versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Eu peço que você depois leia aqui esses comentários da apostila, que eu não vou ter tempo de falar. Mas Jesus, por diversas vezes, advertiu contra o perigo de se amar as riquezas. O perigo de se preocupar em entesourar patrimônio aqui nesse mundo. E aqui a advertência do escritor aos Hebreus é contra a avareza, que é nada mais, nada menos do que o amor às riquezas que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, que nós não vamos ler. E para nós que vivemos, na sua apostila aí, para nós que vivemos numa sociedade extremamente materialista e consumista, onde o secularismo tomou conta da mente da maioria das pessoas, corremos o grande risco de sermos infectados por esse pensamento egoísta, que é capaz de fazer qualquer coisa pelo amor das riquezas. Isso tanto numa dimensão maior como numa dimensão menor. As pessoas vendem a sua dignidade só para ganhar uma porção de dinheiro. Então, esse é o grande perigo. E qual é o antídoto que o escritor aos Hebreus mostra para nós vencermos esse mal? Ele usa aqui, é o contentamento. Olha como ele fala, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens. O perigo para nós não sermos contaminados pelo espírito da avareza, pelo amor da riqueza, é nós aprendermos a vivermos com contentamento. Você já viu aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que tem? Alguém conhece alguém assim?
Ele nunca está satisfeito com o que tem. Ele é um sério candidato a ser contaminado pela avareza. E qual é o antídoto? O antídoto é aprender a viver com o contentamento. É interessante que o ensino de Paulo deixa claro que contentamento é algo que pode ser aprendido. A gente não nasce sabendo, Gabriel. A gente desenvolve essa aprendizagem em Cristo. Dá uma olhadinha, então, Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 13. Abre lá sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, 11 a 13. Repita comigo. Contentamento é algo que pode ser aprendido. E aqui o apóstolo Paulo relata a sua experiência. Olha como ele diz. Digo isto, Filipenses 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque qual a palavra que ele usa aqui? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, todos juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. As circunstâncias associadas à nossa fé cristã, ela faz ou ela nos ajuda a desenvolvermos em nosso coração essa nova forma de ver as coisas, que é a ótica do contentamento. Então, aqui termina essa segunda advertência contra a avareza. Agora vamos passar para o segundo bloco, para a gente caminhar para o encerramento. Capítulo 13, versos 7 ao 17. Então, primeiro, capítulo 13, verso 1 ao verso 6, primeiro grupo de exortações. Agora, o segundo grupo, capítulo 7, do verso 7 até o verso 17. Ele começa aqui agora essa segunda sessão. Aqui ele vai dar advertências gerais. Aqui elas estão misturadas também. As advertências não estão divididas assim, mas sim misturadas em diversos assuntos da nossa vida prática. E ele começa com a primeira delas, que ele fala aí, verso de número 7. Vamos ler esse versículo. Lembrai-vos Marcelo, consegue um pouquinho de água para mim? Por favor. Olha a primeira advertência agora. Ele pede para os irmãos lembrarem de quem? Lembrar de quem? Guias. Quem são os guias que ele se refere? São os seus líderes, os seus pastores. Como o professor Wagner falou, mais uma vez, ele vai usar aqui esse recurso para estimular a fé. Costumo dizer, brincando, que na vida cristã é o único lugar que nós temos espaço para olhar para a vida dos outros. Mas não para poder reparar ou criticar, mas olhamos para a vida dos outros para nos inspirar na perseverança em Cristo. Olha aqui,
No capítulo 11, nós fomos motivados a olhar para a vida dos heróis da fé. Aqui, novamente, ele está nos alertando para olhar para a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Para ver o quê na vida dele? Ver os defeitos, ver os erros, ver... Não. Considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiver. Ou seja, olhar para os líderes que eles tiveram e que possivelmente muitos deles já tinham sido mortos. Veja a fé que eles tiveram e como que eles foram fiéis a Cristo até o fim. E olha, que conexão há entre o versículo 8 com o versículo 7. Leia o verso 8 para mim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. O que ele está dizendo aqui? Os seus pastores, os seus guias que ouviram Cristo, que conviveram com Cristo, que pregaram Cristo, também morreram para o Cristo. E esse Cristo, olha a conexão, e esse Cristo, que é o Cristo do passado, que é o Cristo que eles conheceram, que é o Cristo que eles viveram, olha para mim, esse Cristo não mudou. Ele é o mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos, é o mesmo Cristo que andou sobre as águas, é o mesmo Cristo que multiplicou os pães, é o mesmo Cristo que morreu na cruz, é o mesmo Cristo que os seus pastores conservaram até a fé, até o final. Esse Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Portanto, prossigam nessa fé, porque o Cristo é o mesmo. Fala assim para o seu irmão, Jesus não mudou não, irmão. É o mesmo Cristo de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O mesmo Cristo que está descrito nos evangelhos. Às vezes nós, no nosso tempo moderno, nós achamos que o Cristo que nós conhecemos ou servimos é um Cristo diferente. Não é. É o mesmo Cristo dos evangelhos. Verso de número 9. Outra advertência. Então, a primeira é: lembrai-vos dos vossos guias. Ou lembrai-vos dos vossos pastores. Próxima, verso 9. Verso de número 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas. Isso. Aqui temos mais uma advertência quanto ao perigo das falsas doutrinas. Essa é uma advertência que se repete muitas vezes em muitas cartas. Acho que em todas elas nós vamos ver esse teor, ou seja, perigo para nós termos cuidados com as falsas doutrinas, com o falso evangelho. Aquilo que tem aparência de crente, aquilo que tem aparência de evangelho, tem aparência de algo que é piedoso, mas no fundo não é. E aqui ele faz essa advertência para os irmãos terem cuidado, que eram os mestres judaizantes que estavam então tentando mostrar para eles que eles deveriam voltar para o judaísmo, ou, na melhor das hipóteses, conciliar o judaísmo com o cristianismo.
As duas coisas não são possíveis. Irmãos, presta atenção numa coisa. O evangelho não pode ser nem acrescentado, nem diminuído. Quando você toma um remédio, e aliás, essa semana eu estou tomando um xarope para tosse da alergia. E quando eu tomo o xarope, é 10 ml. Esse xarope dá uma moleza. Eu queria botar uma aguinha ali naquele xarope para poder ele não dar tanta moleza. Mas se eu botar uma aguinha no xarope, sabe o que vai acontecer? Ele perde a sua eficácia. O evangelho não pode ser acrescentado ou diminuído. Nós, seres humanos, nós, discípulos de Cristo, precisamos crer e pregar o evangelho como ele é, sem tirar e sem colocar. O que as falsas doutrinas fazem? Acrescentam ou diminuem algo do evangelho. Última advertência, versos 15 a 16. Verso 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. 16, juntos. Não aqui ele usa mais uma vez a linguagem do Antigo Testamento, a palavra sacrifício, que já tantas vezes se repetiu no nosso estudo, e aqui agora ele fala que nós temos uma nova forma de adoração, que é através do sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Só que um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para a gente, nessa advertência, é o seguinte. Ele estava querendo dizer para aqueles irmãos que eles não precisavam mais oferecer sacrifícios, porque a era do sacrifício era a era das sombras, e isso tinha cessado, certo? Agora, o sacrifício era de louvor. O sacrifício era com a própria vida diária, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. O sacrifício era o viver diário de cada um. Mais um ponto que me chamou a atenção aqui, que eu quero frisar com os irmãos, é como que ele coloca isso no verso de número 16. Não negligencieis, presta atenção, se você tiver como sublinhar aí, não negligencieis e, repita comigo, igualmente. Não, de novo, você não viu ainda. Estou lendo capítulo 13, verso 16. Olha o que está escrito. Não negligencieis igualmente. Olha só, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que você perceba a importância da palavra igualmente para a compreensão desse texto. Não negligencieis igualmente a prática de quê? Do bem e a mútua cooperação. Como que ele começou esse capítulo? Advertindo sobre o quê? O amor fraternal. Então não perca esse ponto dele. E olha o que ele está falando aqui. Olha, ele está querendo dizer o seguinte. Assim como vocês devem se preocupar com a sua adoração, com o seu louvor, com o seu culto, e vir à igreja, e dar o seu dízimo, e cantar, e louvar, e ir para o coral da igreja. Olha a palavrinha que ele coloca aí, irmãos. Tem o mesmo valor para Deus.
duas coisas iguais, duas coisas iguais. Se duas coisas são iguais, elas estão no mesmo pé de valores. O que ele está dizendo aqui? Igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, ele está ensinando para aquela igreja que o culto, o louvor, a adoração, o serviço tinha o mesmo valor de adoração para Deus do que a prática do bem e a mútua cooperação. Perceberam, irmãos, a profundidade e a nossa responsabilidade? Às vezes nós somos tão preocupados em vir para o culto, e vir para a igreja, e cantar no corão, e cantar naquilo, fazer... como se essa fosse a forma de nós exaurirmos a nossa piedade e a nossa fidelidade a Deus. Mas o que o escritor aos Hebreus quer nos ensinar, e eu louvei a Deus quando eu li esse texto e pude entender isso, o que ele quer nos ensinar é que a prática do bem, ou seja, como você lida com a sua esposa, como você lida com seus filhos, como você lida com as pessoas, como você exerce a sua vida na prática, ela tem o mesmo valor do que esse culto que nós prestamos a Deus aqui dominicalmente. Isso é pesado. Isso nos traz uma grande responsabilidade na nossa vida cristã. Bem, não vou falar mais, o tempo já encerrou. E eu quero finalizar. Vou pular aqui, verso 18 a 25. Nesse verso 18 a 25, o autor faz 6 pedidos para os seus irmãos, para aquela igreja. E eu destaquei na apostila 4 pedidos, para a gente encerrar. Capítulo 13, verso 18. Qual o primeiro pedido? Segue sua apostila, para a gente ganhar tempo. Primeiro pedido, qual é? Pedido de oração em seu favor. Orai por nós. Ele pede àquela igreja que ore por ele. E eu faço aqui um pedido a todos os irmãos. Orem pelos pastores na sua igreja. Orem pelos pastores de sua igreja. Essa é uma forma de você nos ajudar nessa missão que Deus nos chama. Então, aproveite a oportunidade, faça o mesmo pedido. Orem pelos pastores de suas igrejas. Segundo pedido que ele faz, a oração do escritor de Hebreus por sua congregação. Ele também faz aqui uma oração, pedido pela sua congregação. Não vamos falar, porque o tempo já acabou. Número 3. Número 3, o escritor pede que seus leitores suportem as palavras de exortação. Depois de 13 capítulos de longa exposição, ele pede àqueles irmãos: olha, obrigado pela paciência, pela audiência de vocês, em ter me ouvido, em suportar esse ensinamento. E um ponto interessante que eu quero destacar, que o escritor ele reconhece o grande conteúdo exortativo da sua carta. Então ele pede essa paciência, essa tolerância dos irmãos. E eu também quero destacar que nós vivemos numa geração de pouca paciência, de pouca capacidade
de manter a atenção. Quero dar parabéns aos irmãos pela sua paciência, pela sua tolerância de nesses 4 sábados, 4 semanas seguidas, vocês terem a paciência de ouvir essa exposição do livro de Hebreus. Numa sociedade que as pessoas têm grande dificuldade de parar, de se concentrar, de ouvirem. Todos vocês estão de parabéns pela tolerância que tiveram com cada um que veio aqui e ministrou durante essas semanas que nós passamos aqui. E o último versículo, vamos ler todos juntos e eu te convido a ficar de pé. Qual o último versículo e é o último pedido, o último desejo do escritor aos Hebreus? Qual é? Mais uma vez, bem forte. Como que ele termina a sua carta? Expressando o seu reconhecimento sobre a magnífica graça de Deus. E o seu desejo era que a graça de Deus estivesse sobre todos aqueles irmãos. Isso quer dizer que ele reconhecia muito bem a importância da graça de Deus. E, queridos irmãos, ele, assim como Paulo, entendia que não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa condição, não é pela nossa santidade, mas tudo que temos e somos é pela graça de Deus. E eu achei magnífico essa forma que ele termina a graça, e eu quero compartilhar com você uma palavra aqui. A conexão que existe. Como que é possível, como o professor Wagner falou, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de passar privação, ninguém se alegra com o sofrimento. Mas como que é possível enfrentarmos o sofrimento, enfrentarmos a adversidade e ainda assim prosseguir no nosso amor a Cristo? Isso só acontece quando nós somos fortalecidos pela graça de Deus. Aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, não abra, 12:9, onde Deus fala com Paulo: a minha graça te basta. E por que que isso é importante, irmãos? Porque, como o professor Wagner colocou aqui, aqueles irmãos estavam enfrentando muitas adversidades, muito sofrimento. E no capítulo 12, no verso de número 15, ele disse para aqueles irmãos que, olha o que ele fala: atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. O que ele está querendo dizer? E hoje, enquanto Wagner ministrava, eu pude entender a conexão desse texto com outro texto. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que no momento que eles estavam enfrentando aquele sofrimento todo, muitos cristãos estavam revoltados contra Deus, a ponto de no seu coração, ele usa a palavra raiz de amargura.
E essa revolta deles contra Deus, por eles estarem vivendo aquela situação de sofrimento, fazia com que eles se afastassem da graça de Deus com essa raiz de amargura no coração. E o que o autor espera, então, é que todos eles fizessem uma releitura do que estavam vivendo e olhassem, então, agora para o seu sofrimento, para as suas vidas, com a ótica da graça de Deus, que mesmo diante de situação que nós, como humanos, não somos capazes de enfrentar, recebemos esse poder que flui de Cristo, mediante o seu Espírito, ministrando a nós a sua graça. E isso faz com que, ao invés de nós ficarmos revoltados contra Deus, ao invés de nós ficarmos desigrejados, ao invés de nós ficarmos tristes porque Deus não fez, ou que Deus não realizou, ou porque Deus não agiu, ou porque Deus frustrou nossos planos, essa raiz da amargura, ela não cresce no nosso coração. E nós não somos contaminados e nem contaminamos outras pessoas. Quando nós fazemos uma releitura da nossa vida pela ótica da graça de Deus. E é por isso que ele termina a sua carta dizendo: a graça seja com todos vós. E é dessa mesma maneira que eu quero, aproveitando esse pedido do escritor aos Hebreus, eu quero terminar o nosso estudo da mesma forma, orando por todos que participaram dessas aulas, para que nós possamos crescer na compreensão da graça de Deus e vivermos debaixo dessa graça e aprendermos a compartilhar essa graça com as outras pessoas. Então, a minha oração por todos vocês é que a graça de Deus esteja sobre todos vocês que participaram desse curso. Vivam, dependam, compartilhem e aprofundem no conhecimento da graça de Cristo. Que Deus nos abençoe.